Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser justo. Então, o que seria essa questão de se formar uma imagem de mártir sobre a personalidade do ex-presidente Sr. Luiz Inácio? O que seria isso? Né, um mártir? Bom, eu não vou me estender aqui em explicações teológicas, mesmo porque eu tenho muito que aprender nesse terreno. Mas se você pegar assim, o que seria um exemplo de mártir dentro do catolicismo ali? Você tem a história de São Estevão. Quando São Estevão estava prestes a ser apedrejado até a morte, depois de ter sido expulso do templo, o que ele disse para Deus foi mais ou menos o seguinte: que Deus depositasse o pecado de todas aquelas pessoas que estavam contra ele na sua conta, São Estevão. Ou seja, ele abarcou, né? Ele levou consigo os pecados daquelas pessoas, o sofrimento e o pecado, né? Ele se sacrificou para o bem daquelas pessoas, né? Conforme a gente pode aprender também ali em René Girard, no Violência Sagrada, entre outras bibliografias maravilhosas. Então, que ideia é essa, que imagem é essa que estão se formando de mártir do Lula, sendo que ela vai na contramão do que é a ideia real de mártir? O cara, primeiro, ele quer o apoio de todo mundo, da família, da cúpula petista, da nação brasileira e do mundo. Até estão fazendo apelos até para a ONU. Ele e o advogado dele, o Dr. Cristiano Zanin, né? O Dr. Cristiano Zanin já está saindo do terreno da sua alçada, que é o jurídico, e entrando no terreno ideal para defender o seu cliente. Afinal, ele também tem um rabo preso nisso e corre o risco de ser preso, né? Mas que tipo de coisa é essa? Um mártir ali que quer morrer com todo mundo ao seu lado, afagando a sua cabeça e com todas as glórias. Isso não tem nada a ver com mártir, né? Na verdade, esse tipo de lisonja normalmente é feito com líderes históricos que foram os mais malditos, os mais tiranos, como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, né? Fidel Castro, entre outros. Não fazem com o Hitler, porque pelo menos o Hitler, por pior que ele fosse, ele ainda tinha pelo menos uma lealdade, ele batia de frente, ele ainda tinha mostrava o que era, pelo menos. Agora todos os outros líderes estão sendo, assim, líderes totalitários, ditadores, sendo agraciados, né? Muitas vezes em público, para o mundo todo, como se fossem grandes homens, exatamente como estão tentando fazer com o Lula. E querendo dizer que ele é um mártir, sendo que de mártir não tem nada. É um homem que não deveria nunca ter se tornado sequer um líder sindical, que dirá um presidente do Brasil, né? Com todos os problemas que causou, não são só problemas financeiros, são problemas dentro da área da cultura, da educação, das instituições, da própria política. E ele é a sua patota petista. Então que ideia é essa de fazer um mártir para uma pessoa que não merece sequer ser respeitada nas ruas, né? É meio estranho isso aí, né? Eles estão tentando sempre, esse grupo, o grupo de esquerdistas, né? Para quem conhece não só a história do PT e do Lula, mas que conhece a história do comunismo. O comunismo aqui no Brasil e o comunismo internacional, para quem conhece um pouquinho, sabe que sempre a tentativa é essa, de se criar uma imagem, de se erigir falsos heróis que tentam, vamos dizer, substituir o real sentido da vida humana aqui no mundo, o real sentido do sofrimento, e sobretudo se opor ao cristianismo, no qual você tem exemplos assim de intensa, e não estou falando só de intensa devoção, de intensa capacidade de autossacrifício em prol do outro, como é a própria história de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Lula chega e mais ou menos se compara a Jesus Cristo, ou pelo menos se colocando um pouquinho abaixo de Jesus Cristo, mas acima de toda a humanidade, o que ele está fazendo? Ele está blasfemando. E está cheio de católico achando que realmente ele é uma pessoa digna, está dizendo isso. É uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, me parece o último grau de inversão de valores aqui no Brasil, né? Você queria erigir uma pessoa que não tem os méritos que afirma ter sobre o que seria o progresso de uma nação, né, como o representante executivo dela, e depois de ser condenado por unanimidade por crimes, por uma parte dos crimes que cometeu, ainda quer ser agraciado como a melhor, não só a melhor pessoa do Brasil, mas a melhor pessoa do universo, porque afinal de contas ele ensinou que a condenação dele deve estar entre os piores crimes
já cometidos contra a humanidade. Então, quer dizer, a pessoa já se revelou. Então o professor Olavo de Carvalho tinha razão, mas é um psicopata ali, que não tem nenhuma capacidade de fazer um único julgamento moral sobre a sua pessoa. Pelo menos em público. Né? É mais ou menos isso que eu queria dizer.